Ok. Bom dia de novo, pessoal. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia. Ainda temos poucos alunos Yasmin, ame seu cachorro. online, né? Obrigada. Maria Nada, Vitória, é muito fofinho. você está sumida. Dá um alô aí pra gente. Só no chat, né? Quero ver falar no microfone. Só a Luane que fala no microfone. É, tia, que Não, isso? tia, quando eu tô online eu também falo no microfone. Agora sim. Ah, Pessoal, vamos iniciar mais um dia fazendo a nossa oração. Não, Nicole, eu iniciei a aula agora, ainda nem fizemos a oração. Vamos agradecer por mais um dia. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, vocês estudando, eu trabalhando, estamos com saúde, com vida, isso que importa, né? Então vamos agradecer a Deus por isso. Não só pela nossa vida, mas também pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, enfim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito amém. bem. Amém. Nós vamos continuar aquele textinho que eu passei ontem no caderno, explicação, né, sobre o modo indicativo. Eu parei no tempo presente. Hoje eu vou passar o pretérito. Vamos pegar o caderno. Oi, Letícia. E você tem que ver com um colega quantas folhas você vai deixar em branco para depois copiar. Fala alto. Então, eu conjuguei o verbo cantar no presente, não foi isso? E parei, né? Agora nós vamos colocar o pretérito perfeito. Segunda-feira que vem, vendedor de sushi. Professora, Oi. ontem eu não consegui assistir a aula porque minha internet não pegou. Aí eu não consegui copiar outra parte do texto. Então, Rian, você vai ter que deixar umas folhas em branco aí para depois copiar a primeira parte. Seria bom que, se alguém te mandasse foto, para você ter mais ou menos uma noção de quantas folhas você deve deixar. Tá bom.
pessoal aqui, ó, perdão. Não é perfeito, é imperfeito, tá? Senão a explicação vai ficar em desacordo aqui. Quem já escreveu, conserta, por favor. Pessoal, antes de eu passar para o pretérito perfeito, eu vou comentar sobre esse tempo e depois vou passando os outros. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pablo. Olha só, eu já vou passar para o outro tempo, hein? Não, a aula já começou. A aula começa às 7h30. Se eu for esperar todo mundo que chegar atrasar, não vou dar aula.
Pessoal, vamos lá, então. Ontem, nós falamos sobre o tempo presente, né, que expressa o fato atual. Fizemos a conjugação do verbo cantar. Mostrei para vocês que outros verbos, como, por exemplo, o verbo beber, o verbo partir, quando forem verbos regulares, eles terão as mesmas terminações. Como, por exemplo, a primeira pessoa do singular, que é o eu, no tempo presente. Fica eu canto, fica eu bebo, eu parto, tudo terminando em o, né? Então, eu fiz a conjugação desses dois verbos, coloquei um ao lado do outro, para vocês perceberem que as terminações são as mesmas, tá? Agora, nós vamos falar do pretérito imperfeito, tá? Nós sabemos aí que existem 3 tipos de pretérito, né, que são ações no passado, porém, cada pretérito tem sua individualidade, né? Cada um expressa algo diferente do outro. Então, vamos começar primeiro falando sobre o imperfeito, que expressa um fato passado, isso nós já sabemos, né? Pretérito passado. Então, expressa um fato passado que não foi totalmente concluído, que não foi totalmente finalizado. A ideia que nós temos é de uma ação que ficou pelo meio do caminho, que a gente não concluiu, tá? E como é que a gente vai conjugar um verbo no pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito tem essa marca aqui, ó, vá. E, em alguns casos, tem também a marca de ia. Vou colocar aqui do lado, ó, eu vou mostrar outros verbos aqui. Ó, cantar. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Aqui eu apresentei um verbo de primeira conjugação, que termina em A. Qualquer verbo de primeira conjugação que termine em A também terá essas mesmas desinências. Vai terminar em vá. Por exemplo, o verbo falar. No pretérito imperfeito, como é que vai ficar? Eu falava, tu falavas, ele falava. Vai seguir a mesma conjugação de cantar. Nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Agora, quando for um verbo de segunda conjugação, que termina em E, ou um verbo de terceira conjugação, que termina em I, aí nós teremos uma outra terminação, que vai ser a terminação ia, que também é terminação de pretérito imperfeito. Vamos pegar o exemplo do verbo beber. Beber vai ficar eu bebia, tu bebias, não precisa colocar o beber aí não, tá, pessoal? É só para mostrar as terminações. Ele bebia. Nós bebíamos. Vós bebieis. Eles bebiam. Tá? Então, o pretérito imperfeito tem essas duas terminações, essas duas marcas. Vá e ia. Então, quando eu pedir para vocês conjugarem um verbo no pretérito imperfeito, e esse for um verbo regular, vocês sabem que ou vai ter a terminação em vá, ou vai ter a terminação em ia. Se for um verbo de primeira conjugação, que termina em a, vai ser o vá. Se for um verbo de segunda ou de terceira conjugação, vai ser o ia. Partir. Partir é um verbo que pertence à terceira conjugação, porque ele termina em ir. Então, na hora de conjugar, ó, ele vai ter esse mesmo finalzinho aqui, vai ficar eu, bom dia, eu partia. O verbo beber e o verbo partir, vocês não precisam copiar, tá? É só para mostrar a diferença. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partieis,
Partis. Partiu. Partiu. Viram? Ó. Então, ou vai ser a desinência vá, ou vai ser a desinência ia, tá? Vocês podem até, geralmente, quando eu explico tempos verbais, eu peço para os alunos anotarem ao lado as terminações. Então, olha só, vocês podem colocar aí pretérito imperfeito, expressa um fato passado não concluído. Aí vocês podem colocar aí, ó, quais são as terminações que geralmente, não é sempre, tá, pessoal? Geralmente, na hora da conjugação, vão aparecer, que é o ia ou o vá, tá? Vou destacar aqui. Então, por exemplo, quero que vocês conjuguem o verbo dançar, é um verbo de primeira conjugação, no pretérito imperfeito. Como é que vai ficar? Eu dançava, olha lá a terminação. Nós dançávamos, vós dançáveis, eles dançavam. Reparem, a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural recebem acento, olha lá, na sílaba mais forte. Agora, se eu pedir para vocês conjugarem, por exemplo, um verbo de segunda conjugação como correr, no pretérito imperfeito, como é que vocês vão conjugar? Eu corria, agora tem outra terminação. Pessoal, olha só, eu coloquei as terminações aqui. Geralmente a terminação vai ser vá, quando for um verbo de primeira conjugação, ou ia, quando... Vinícius, assim você não vai aprender. Você falando junto comigo, brincando, vai ficar difícil. Posso terminar de explicar? Posso terminar? Geralmente, para quem chegou agora, né, um verbo conjugado no pretérito imperfeito, ele vai ter a terminação em vá, como o verbo cantar, eu cantava, tu cantavas, ou vai ter a terminação em ia, se for um verbo de segunda ou de terceira conjugação. Por exemplo, beber, né, que eu acabei de apresentar. Beber, eu bebia, tu bebias, ele bebia. Se for partir, que é um verbo de terceira conjugação, eu partia, tu partias. Então, geralmente, o pretérito imperfeito vai ter essas duas marcas aqui. Ou o verbo vai terminar em ia ou em vá. Isso quando for um verbo regular, em que o radical, as desinências são as mesmas, não sofrem alterações. Tá? Então, por exemplo, o verbo correr, como eu estava falando, no pretérito imperfeito, correr é um verbo de segunda conjugação. Como é que vai ficar? Eu corria, tu, ele corria, nós corríamos, vós corríeis, eles corriam. Certo? Então, anotem aí, ó, essas duas terminações, porque na hora que eu pedir para vocês conjugarem um verbo, se vocês tiverem isso aí anotadinho, vocês não vão ter dúvida para conjugar nenhum verbo. Professora, isso acontece com todos os verbos? Todos os verbos que eu for conjugar no pretérito imperfeito vão terminar em ia ou em vá? Não. Somente os verbos regulares. O que são verbos regulares? É uma matéria de sétimo ano, vocês vão aprender mais à frente. Mas só para adiantar, são verbos que não sofrem alteração no radical, que vocês já aprenderam, e nas desinências, que são as terminações. Tá? Tem vários, mas aí são com verbos irregulares. Por exemplo, o verbo ir. O verbo ir é um verbo totalmente irregular. Por quê? Ao ser conjugado, em cada tempo ele se apresenta de uma maneira. Então, a terminação em cada tempo vai ser uma. Eu ia, eu fui, eu vou. Olha a mudança que o verbo sofre. Né? O verbo é ir. Fica vou, fui, ia.
Então, em cada tempo se apresenta de uma maneira. É um verbo irregular. Já não segue esse padrão aqui. Tá? Aqui eu estou falando especificamente dos verbos regulares. Mais à frente vocês vão aprender os irregulares, vão ver que as terminações podem ser diferentes. Os que eu estou apresentando agora para vocês, sim. Cantar, beber, partir, vão ter essas terminações aqui. Sim, o verbo que eu acabei de falar para ela, que é um verbo totalmente irregular, o verbo ir. Por quê? Num tempo que você conjuga, fica eu vou, no outro tempo fica eu irei, eu fui. Olha as formas diferentes. Fui, vou, irei, diferente de cantar. Quando você conjuga o cantar, tem o mesmo radical no presente. Eu canto, tu cantas. No pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas. O radical é certinho, nos mesmos, em todos os tempos. Cante, não altera. Agora, ir não. O verbo é ir. Num tempo fica eu fui, passado. No futuro fica eu irei. Então, a palavra muda totalmente de um tempo para o outro. É um verbo irregular. Tá? Agora, vamos ver o pretérito perfeito. Tá? Pretérito perfeito. Também indica passado? Indica, né? Nós sabemos que pretérito significa passado. Porém, diferentemente do pretérito imperfeito, ele vai expressar um fato passado que foi totalmente concluído, totalmente finalizado. Ó, expressa. Eita. Um fato passado concluído. Então, a diferença do pretérito imperfeito para o perfeito é que o imperfeito indica uma ação que não foi totalmente concluída. E o pretérito perfeito expressa um fato passado que foi totalmente concluído, finalizado. Já aqui, a conjugação do verbo cantar, eu cantei. A ideia que nós temos é de um fato que já aconteceu e foi totalmente concluído. Finalizei, eu cantei. Né? Eu falei, eu estudei, eu parti, diferente de eu cantava, eu falava, que expressam fatos que não foram totalmente finalizados, não foram concluídos, né? Então, aqui as terminações, eu vou colocar aqui também para ficar fácil para vocês, ó. Geralmente as terminações aqui vão ser ei, quando for um verbo de primeira conjugação, ou ir. Isso na primeira pessoa, tá? A primeira pessoa do singular, que é o eu, geralmente no pretérito perfeito vai ter essas duas terminações. Quando for um verbo de primeira conjugação, cantar, falar, dançar, vai ter terminação em ele. Quando for um verbo de segunda ou de terceira, a terminação vai ser ir. Vamos ver como é que fica? Ó. O mesmo verbo que eu estou apresentando, que é o verbo cantar, como é que vai ficar? Eu cantei. Terminação em ei. Se fosse falar, ficaria eu falei. Dançar, eu dancei. Os três verbos que eu acabei de falar são de primeira conjugação, terminam em a. Então, eles terão essa terminação em ei no pretérito perfeito. Agora, com o verbo de segunda, por exemplo, beber, vai ficar eu, não vai ficar eu bebei, né? Vai ficar eu bebi.
Se for correr, vai ficar eu corri. Se for partir, vai ficar eu parti. Então, a primeira pessoa do singular, que é o ei, no pretérito perfeito, pode terminar em ei ou em i. Eu cantei, tu cantaste. Tá? A segunda pessoa do singular, no pretérito perfeito, tem essa marca aqui de STE. Tu cantaste, tu falaste, tu bebeste, tá? Eu canto, tu cantas. Verbo, o presente eu passei ontem. Cadê? Tá? Vamos lá, ó. Depois a gente pode até anotar o presente também, tá? Que eu passei o presente, mas não coloquei essas terminações em vermelho aqui. Depois vai lá e coloca. Tu cantaste, ele cantou, nós cantamos. Lembra que eu falei que a primeira Ô, pessoa professor, no presente, no pretérito perfeito, ficam idênticas? Oi, quem me chamou? César entrou agora porque a internet dele estava muito ruim. Ok. Nós cantamos, vós. Ó, o tu é a segunda pessoa do singular. O vós é a segunda pessoa do plural. Então, elas ficam parecidas, porém, como vós é plural, nós vamos acrescentar um S. Vai ficar cantais, teis. Olha lá, tu e vós, né? Que são as segundas pessoas. Tu, segunda pessoa do singular. Vós, segunda pessoa do plural, ficam parecidas. A única coisa que mudou é que, como o tu é singular, aqui não entrou um S. E o vós é plural, aqui entrou um S. Cantais, teis. Tá? E eles, passado, cantarão. Rão com AM, tá? Pretérito AM, cantarão. Repararam a diferença? Pretérito imperfeito cantava. Pretérito perfeito cantei. Né? Cantava. Ação que não foi totalmente finalizada. A ideia que nós temos, por exemplo, é de que, vamos supor, eu fazia uma aula de canto no passado, né? Cantava, mas não concluí, não terminei essa aula de canto. Então, eu cantava, tu cantavas. Agora, diferente de quando eu digo eu cantei, né? Uma ação no passado que foi concluída, que foi terminada, tá? Agora, se eu quisesse conjugar aqui o verbo correr, como é que ficaria? Eu vou colocar o verbo correr aqui, mas é só para mostrar a diferença de cantar para correr. Vocês aí no caderno deixem só o cantar, tá? Que é o verbo que eu estou usando como exemplo. Então, ó, um verbo de segunda conjugação, que é o correr. Vai ficar eu corri. Epa. Eu corri, ó. Agora a terminação é i. Tu. Vai seguir aqui, ó, pessoal. Tu. Não, seguindo aqui, ó. Mesma terminação. Tu correste. Ele correu. Nós corremos. Vós. Seguindo isso aí. Corresteis. Eles correrão. Certo? Muito bem. Então, só para mostrar aqui as duas terminações, E e I. Agora nós vamos registrar o pretérito mais que perfeito. Tá? Ó. Pretérito mais que perfeito.
Ó, o pretérito mais que perfeito, ele tem a ver com o perfeito, tá? O pretérito mais que perfeito indica uma ação no passado anterior a uma outra ação também no passado. Olha que confusão. Olha, expressa, vamos registrar primeiro. Expressa é um passado mais que passado, um passado totalmente distante. Isso aí. Ó, expressa um fato passado. Ó, expressa um fato passado anterior a outro fato passado. Olha só, pessoal. Eu vou colocar uma frase, um exemplo aqui. Não é para vocês copiarem, Daniel. Vou colocar uma frase agora antes de fazer a conjugação do verbo. Não é para vocês copiarem a frase, só para vocês prestarem atenção no que eu vou dizer. Olha só, nessa frase aqui, pessoal, eu vou explicar agora. Olha só, não copiem essa frase, prestem atenção aqui. Vamos lá, ó, pretérito mais que perfeito expressa um fato passado anterior a outro fato passado. Ou seja, na frase, nós iremos ter duas ações no passado. Quais são os dois verbos nessa frase que estão no passado? Notei. Ó, nós não pronunciamos transbordará, porque senão fica futuro, transbordará. Aqui a pronúncia é transbordara, tá? Transbordara. Olha, nós temos dois verbos aqui, prestem atenção. Nós temos aqui dois verbos que estão no passado. Um fato aconteceu primeiro que o outro. Qual fato, preste atenção na pergunta, qual fato aconteceu primeiro? O fato transbordar ou o fato da banheira transbordar? O fato da banheira transbordar. Quem falou o fato da banheira transbordar? Certo. O primeiro fato que ocorreu foi a banheira transbordar. Por quê? Quando ela notou, a água já transbordara da banheira. Ou seja, já estava tudo transbordado. Então, a primeira ação que aconteceu foi a da água transbordar. E, em seguida, ela notar que a banheira transbordou. Então, aqui eu tenho um fato no passado, transbordara, anterior a outro fato também no passado, que é a ação de notar. Esse fato aqui aconteceu primeiro, transbordara. O Pablo está com uma carinha de que ainda não entendeu. Vou passar outra frase, ó, preste atenção. Vou ler uma frase aqui. Pessoal, não é para copiar essas frases, tá? Eu só estou mostrando o pretérito mais que perfeito, que na verdade, quando vocês aprendem mais a conjugar um verbo, mas não aprendem a diferença de um para o outro, tá?
Presta atenção, Pablo. Nessa frase aqui, e aqui eu botei quando? Com o olhar. Não apaguei a frase toda. Com o olhar, Oliver Vinícius, com o olhar triste, explicou a todos por que regressara a casa. Nessa frase, eu tenho duas ações no passado. Explicou e regressara. Regressara. A pronúncia é essa, pessoal, regressara. Porque se eu falar regressará, aí deixa de ser pretérito para ser futuro, né? Então, a pronúncia é regressar. Então, voltar. Regressar é voltar, tá? Pablo, preste atenção. Aqui, eu tenho duas ações no passado. Lembrando que o pretérito mais que perfeito expressa um fato passado anterior a outro fato também passado. Qual dessas duas ações ocorreu primeiro? A ação dele explicar a todos ou a ação dele regressar, dele voltar a casa? A ação dele regressar. Então, ele regressara e após ele explicou a todos por que ele regressara. Então, aqui eu tenho uma ação regressar, uma ação no passado, pretérito mais que perfeito. Ó, ação no passado anterior a outra ação no passado que explicou. Explicou também não está no passado? Aqui eu tenho pretérito. Olha que interessante, pessoal. Explicou indica uma ação no passado que foi totalmente concluída. Explicou. Aqui eu tenho pretérito perfeito. Por isso que o tempo se chama pretérito mais que perfeito. Porque eu tenho uma ação no passado anterior a uma outra ação também no passado. Eu tenho duas ações passadas. Porém, o pretérito mais que perfeito, a ação ela acontece primeiro. É um fato passado anterior a outro fato passado. Tá? Nessa frase eu tenho pretérito mais que perfeito e um pretérito perfeito. Explicou a ação no passado totalmente concluída. E regressara um fato anterior que aconteceu no passado em relação a outra ação no passado. Parece complicado, mas não é. Quando eu pedi a vocês para conjugarem um verbo no pretérito mais que perfeito, olha que interessante. O pretérito mais que perfeito tem essa marca aqui, ó, ra. Todos os verbos que têm essa terminação irá, regressara, cantara, bebera, partira, significa que é o pretérito mais que perfeito, tá? Beber. Está conjugado no passado, tá? Então, qualquer verbo que eu pedir a vocês para conjugarem no pretérito mais que perfeito, vão lembrar da terminação ra. Eu cantara, eu estudara, tá? Ó, vamos conjugar o cantar, que é o verbo que eu peguei como modelo, aqui. Só tem a terminação ga ou tem os irregulares também? Não, os irregulares podem ter várias, entendeu? Agora, quando o verbo é regular, que são os verbos que nós estamos estudando a princípio, vai ter só essa terminação, ra, tá? Então, ó, anotem aí, já ia me esquecendo, ó, ra. Destaquem como eu estou fazendo, porque na hora que eu passar um exercício para vocês conjugarem verbo, é só consultar aqui, ó, as terminações, os conceitos. Então, vai ficar assim, ó, pessoal. Vamos lá, eu peguei o cantar como exemplo, como modelo, né? Vai ficar mais alto, eu cantara, sem acento, que se eu colocar um acento vai ficar futuro, vai ficar cantará. Então, é eu cantara. Qual é a sílaba mais forte aqui, pessoal? Tá. Cantara. Tá? A sílaba mais forte tá. Se fosse irá, seria futuro. Então, eu cantara, tu cantaras.
ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. O cantaram fica igual aqui, ó, no perfeito, tá? Cantaram com a N. Agora é. Eu estou registrando todos os verbos, colocando o conceito primeiro e depois a conjugação. Pessoal, e se eu pedisse para vocês conjugarem o verbo correr, seguindo aqui essa mesma linha, vai ficar eu correra, certo? Tu correrás, não. Tu correras, ele correra. Nós correramos, vós correres. Tem que seguir aqui, ó, pessoal, as mesmas terminações, ó. E eles correram, tá? Sempre com esse irá. Olha lá, ó. O irá aparece aqui, aqui, até o final, ó. Aqui, nós não vamos ter duas terminações, assim como aqui no pretérito perfeito, que eu pus duas, assim como no imperfeito, que eu pus duas. No pretérito mais que perfeito, tanto com o verbo de primeira conjugação, tanto quando um verbo for de segunda ou de terceira, vai ser sempre esse irá. Eu bebera, eu partira, eu cantara, tá? Hoje são 2 aulas diretas, né? Posso falar agora do futuro? Podemos? Vamos lá, pessoal. Então, antes de falar do futuro, nós acabamos de ver os 3 tipos de pretérito. O pretérito imperfeito indica uma ação no passado, o quê? Que não foi concluída. Muito bem, Maria. E o pretérito perfeito? Uma ação no passado que foi totalmente concluída. E o mais que perfeito? Ação no passado anterior a outra ação no passado, tá? Então, essa é a diferença de um pretérito para o outro. Os 3 indicam ações no passado, porém a diferença é imperfeito, ação no passado não concluída. Por isso que é imperfeito, não foi concluído. Perfeito, ação no passado totalmente concluída, finalizada. E mais que perfeito, ação no passado anterior a outra ação também passada, tá? Agora vamos falar dos 2 futuros que existem. Professora? Oi. Eu não entendi muito bem no pretérito mais que perfeito. Vamos lá, ó. A colega não entendeu o pretérito mais que perfeito. Vamos voltar nele, então. O pretérito, quem falou agora foi Luane? Não. Qual o seu nome? Fala para mim. Lara. Lara, o pretérito mais que perfeito indica um fato passado, uma ação que já aconteceu, em relação a uma outra ação também no passado. São 2 ações que já aconteceram, tá? E aí eu coloquei aqui 2 exemplos de pretérito mais que perfeito. Vou colocar novamente, ó. Deixa eu pensar em um outro exemplo aqui.
Quando Paulo chegou, deixa eu pensar aqui. Chegar. Não, mas na época chegou. Vou colocar assim, então, quando Paulo chegou, pensando aqui numa frase. Chegou e saiu, calma aí. Eu vou botar outra frase. Pensar aqueles verbos. Ó, apenas de noite admitiu que esperara por ele ansiosamente. Pessoal, olha só, vamos prestar atenção, porque a dúvida da Lara pode ser a dúvida de outra pessoa também, tá? Então, novamente, explicando o pretérito mais que perfeito. Daniel, pode você colocar para mim, por favor? Então, novamente, falando do pretérito mais que perfeito. Primeiro, por que ele recebe esse nome? Mais que perfeito. O perfeito nós já sabemos que é uma ação no passado, né? O pretérito mais perfeito, ação no passado. O mais que perfeito é uma ação no passado anterior a uma outra ação também no passado, tá? Exatamente. O mais que perfeito é mais passado do que o perfeito. Diz que ele é mais que perfeito, tá? Então, nessa frase aqui, olha, pessoal, apenas de noite, ou à noite, vou tirar esse D, que a noite é melhor. Apenas à noite, admitiu que esperara por ele ansiosamente. Nessa frase, Lara, eu tenho dois verbos que estão indicando ações no passado. Eu tenho o verbo admitiu, apenas à noite admitiu. Essa ação já passou. Admitiu, né? E eu tenho também esperara. Duas ações no passado. Porém, eu quero saber qual ação aconteceu primeiro. A ação dela admitir ou a ação dela esperar? Esperar. Quando ela admitiu, ela já estava esperando. Aqui nesse esperar, eu posso substituir pela forma composta do verbo. A forma composta é apenas à noite admitiu que tinha esperado. Tá? Tinha esperado, eu chamo de forma composta, porque aqui eu estou utilizando dois verbos. É a mesma coisa, esperara e tinha esperado. Tá? Então, qual ação aconteceu primeiro? A ação de esperar. Depois que ela esperou, ela admitiu que esperava ansiosamente. Então, aqui, que esperara, eu tenho uma ação no pretérito mais que perfeito. Essa ação, no passado, aconteceu antes da ação de admitir, que também está no passado. Admitiu. Admitiu é pretérito perfeito. Por que é pretérito perfeito aqui? Admitiu. A ação no passado, muito bem, Maria, que já foi concluída. Admitiu. Oi? Não, não é hora do recreio. Entendeu, Lara? Então, aqui eu tenho uma ação que esperara no passado em relação a uma outra ação também no passado, que é admitiu. Qual ação aconteceu primeiro? Esperara. Por isso que o nome é pretérito mais que perfeito. Um fato no passado, esperara, em relação a outro fato
também no passado. Admitiu. Ok? Qual é a marca do pretérito mais que perfeito? É esse finalzinho irá. Todas as vezes que eu pedir para vocês conjugarem um verbo no pretérito mais que perfeito, o verbo terá essa terminação. Cantar, vai. Eu cantara, tu cantaras. Dançar, eu dançara, tu dançaras. Partir, eu partira, tu partiras. Então, sempre com essa terminação aqui. Ok? Já conjuguei o verbo aqui no pretérito mais que perfeito. Anotem a terminação que é urá. Agora nós vamos falar do futuro do presente, que é o futuro que vocês já conhecem, tá? O futuro do presente expressa uma ação que ainda vai acontecer, né? Então, ó, futuro do presente. Sim. Expressa um fato futuro em relação ao momento presente. Nós estamos, por isso que o nome é futuro do presente. Nós estamos. Pessoal, mas tem esse nome. Futuro do presente, que nada mais é do que o futuro. Tá? Expressa um fato futuro em relação ao momento presente. Ou seja, nós estamos no presente, falando de algo que ainda vai acontecer. Eu irei viajar. Futuro do presente. Eu estou agora, no momento atual, falando de algo que ainda vai acontecer, viajar. Expressa o fato futuro em relação ao momento presente. Não existe, é só presente. O presente é o único tempo verbal que não se subdivide. É só presente. Não tem passado de futuro. Olha, vamos parar de dar um nó na mente. Presente no futuro. Não, não existe não. Porque o futuro vai ser presente. Ah, vocês... Aí vocês já querem confundir a minha mente. Não, amanhã? Ah, sim, sim, é. Lembra a gente quando a gente foi embora? A gente amanhã é futuro. Levar o quê? Esse desenho nosso vai ter amanhã. Isso aí. Não, porque olha só, pessoal, vamos lá. Verbo cantar no futuro do presente. Eu cantarei. Ai, tudo mais. Pessoal, não vamos mexer nisso aí agora, não. Eu cantarei. Tu cantarás. Agora sim, ó, tem acento diferente do pretérito mais perfeito. Tu cantarás. Ele cantará. Agora sim é cantará, não é cantara. Tá? Olha lá, o acento ficando a sílaba mais forte. Ele cantará. Nós cantaremos. Vós cantareis. Eles cantarão. Como é que vai ser Cirão? Como se trata de futuro do presente, tio, eles cantarão. Se nós colocássemos a M, ficaria passado. Olha só, o futuro do presente terá essa marca na primeira pessoa do singular, ei, tá? Ó. Anotem aí, ei.
Então, qualquer verbo que eu peça para vocês conjugarem no futuro do presente, vocês vão começar a conjugá-lo assim, na primeira pessoa do singular. Eu cantarei, eu partirei, eu beberei. Tem essa terminação aí, rei. Anotem. Eu partirei, eu partirei na namorada. Olha só, pessoal. Repare, o futuro do presente, no conceito eu coloquei, expressa um fato futuro em relação ao momento presente. O futuro do pretérito vai ser o quê, então? O pretérito vai ser o pretérito. O futuro do pretérito. Seguem esse conceito aqui. Futuro do presente expressa um fato futuro em relação ao momento presente. E o futuro do pretérito? Expressa um fato futuro, né? Porque é futuro do pretérito, em relação ao momento passado. Por isso que é futuro do pretérito. Ao invés de eu falar eu cantarei, eu vou falar eu cantaria. Oi? Não aconteceu? Falou isso? Não aconteceu? Certo, olha lá. A colega fez uma observação. O futuro do pretérito é o presente, não? Não, não é nada de presente, não tem nada a ver com presente. O futuro do pretérito, a colega fez uma boa observação, são ações que não foram concluídas, ou seja, ações que iriam acontecer, mas ficaram no passado. Quando eu digo assim, eu cantaria se não fosse um mau tempo. Eu cantaria, ou seja, uma ação futura, eu cantaria se não fosse um mau tempo. Mas essa ação chegou a acontecer? Eu cantaria? Não, essa ação não aconteceu, ela ficou no passado, por isso que é futuro do pretérito, tá? Eu iria à festa se Maria fosse comigo. Eu iria à festa se Maria fosse comigo. Essa ação chegou a acontecer? Não. Eu iria, ou seja, o futuro, eu iria se Maria fosse comigo, mas não aconteceu, ficou no passado. Isso. Né? Eu iria. Então, é algo que poderia acontecer futuramente, mas não aconteceu, passado. Futuro do pretérito. Ele é a data da festa. Então, aqui nós vamos registrar quase a mesma explicação do futuro do presente, porém a gente vai mudar o finalzinho. Expressa um fato futuro em relação ao momento passado. Quase a mesma explicação de cima. Ó, futuro do pretérito. Expressa um fato futuro em relação ao momento passado, por isso que é futuro do pretérito. Geralmente, a primeira pessoa do singular eu, no tempo futuro do pretérito, vai ter a terminação em ria. Futuro do presente, rei. Futuro do pretérito, ria. Anotem aí porque isso é importante, pessoal. Isso é importante, como eu já falei, na hora de conjugar um verbo para vocês saberem iniciar. Tá? Conjuga o verbo beber no futuro do pretérito. Vocês já sabem que vai começar assim, eu beberia.
Então, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis. Olha, prestem atenção nos acentos, tá? Isso. Eles cantariam. Ei, meu pai disse que eu passou na. Aí me bateu. Pessoal, aqui finalizamos o modo indicativo. Ontem eu falei que o modo indicativo é aquele que possui mais tempos verbais. Ao todo são 6. E acabamos de ver os 6, tá? Foi. O presente. Eu acho que só. Pessoal, então vamos lá, ó. Quais são os 6 tempos do modo indicativo? Presente, vamos falar pretérito, vamos substituir. Calma aí, ó, tá mal confusão. Vamos substituir passado por pretérito. Vamos lá, quais são os 6 tempos verbais? Presente, futuro do presente, futuro do pretérito. Esses são os 6 tempos verbais do modo indicativo, que é o modo que expressa a atitude do falante em relação ao fato, né? Expressa um fato certo, expressa certeza. Eu canto, eu cantei, eu cantaria. Então, o modo indicativo expressa certeza sobre o fato. Não, aqui não. Olha só, pessoal, quem veio ontem, anota aí no presente, que foi o tempo que eu passei ontem, a terminação, nem eu estou fazendo aqui, ó, ria, rei. Anotem aí ao lado do presente. A primeira pessoa do singular eu geralmente vai terminar em o. Coloquem aí ao lado do presente. Eu canto, eu bebo, eu danço. Tá? Então eu não coloquei. Ao lado do presente, coloquem o outro. Então, fechamos o modo indicativo. Para a próxima aula, na próxima aula falaremos do modo subjuntivo. Ou então na semana que vem, que eu também vou passar sobre o modo indicativo, então de repente fica para outra semana. Oi. Botar. Botou antes. Ó, seu áudio está falhando. É, deixa Oi? Escreve no chat, porque seu áudio está falhando. Olha só, pessoal. Quem já terminou de copiar? Vai. Pedro, faz um favor para mim. Pega lá em cima com o tio Gil ou a tia Lorena os livros do 6º e do 7º ano, meus. Não, tem um exercício, tem dever de casa também. Vou olhar lá quais são as páginas. Eita,
Mostra a pauta para mim, por favor, Pedro. Vamos lá, pessoal. Os livros já estão aqui. A vendedora de susto? Não, pessoal. Vendedor de Susto é um livro extra classe que nós só utilizaremos na segunda-feira que vem. É o livro normal que vocês utilizam no dia a dia, o livro didático. Ah, tá. Olha só, pessoal. Módulo 4. Daniel, senta. Daniel, de novo aí. Olha só, pessoal. Vamos lá, ó. Em aula. Página. Módulo 4. Ei, Daniel, vamos deixar a conversa e abrir o livro. Mas sabia que era para trazer, né? Vamos lá, pessoal. Aqui ainda está copiando. Pessoal, 49 a 51. É da 49 até a 51. Se fosse 49 e 51, teria um E aqui.
Aí seriam só a 49 e a 51. Quando tem esse azinho, ou então a palavra até, é da 49 até a 51. 49, 50, 51. Tá? Oi. Atenção à chamada. Olha só, não estou vendo o Oliver fazer o dever. Mas quem está conversando? Vinícius, você que esqueceu o material, fica quietinho, deixa quem trouxe fazer. Número 1, Adriele. Botou no chat. Ok. Número 2, Bruno. Colocou no chat também. Número 3, Carolina. Colocou no chat também. 4, César. Presente. 5, Daniel. 6, Gabriel. Presente. 7, Giovana. 8, Isabela. Isabela foi lá fora? Né? 9, João Pedro. 10, Júlio César. Botou no chat. Gabriel Rezende também. Eu tinha falado. 11, Camille. 12, Kathleen. Kathleen está online? Tá, tia. Pessoal, vamos responder. Quem estiver com o nome na lista e não responder, nem pelo microfone, nem pelo chat, eu vou colocar falta, hein? Tá bom. É Luane que está passando para mim? As pessoas que Sim. estão aí? Luane, quem não colocar no chat nem falar nada no microfone, você deixa que eu ponho falta, tá bem? Tá bom. 13, Lara. Presente. 14, Larissa. Coloquei. Apresento para vocês. 15, Laura. 16, Letícia. 17, Levi. Colocou no chat. Obrigada. 18, Luane, que é a Sim. única que fala. É assistente, é isso mesmo. 19, Maria Augusta. 20, Maria Eduarda. Colocou no chat. 21, Marina. Marina não está online, não? Ok. 22, Matheus. Presente. 23, Micaela. 24, Nicole. Presente. 25, Oliver. 26, Pablo. 27, Pedro Henrique. 28, Rian. Presente. 29, Thaísa. Thaísa está online? Não. Não. 30, Tiago. Presente. 31, Vinícius. 32, Yasmin. Presente. 33, Daniel de Souza. Não. Não, né? Não. 34, Maria Vitória. Colocou no chat. Ok.
Maria Vitória sumida apareceu, né? Olha, eu gostaria de ouvir mais as vozes desse pessoal que responde na chamada, mas não fala durante as aulas, né? Eu falo durante as aulas. Ó, hoje, por exemplo, só tem 3 pessoas que faltaram. Ou seja, mas eu só escuto a Luane falando, né? A Luane que responde presença, que pergunta alguma coisa, que participa da aula. Às vezes o Rian também. Deixa eu ver como está a página. Essa aqui vocês não vão poder fazer agora, porque morresse está no modo subjuntivo. Eu não expliquei o modo subjuntivo ainda. Modo subjuntivo. Hoje eu falei de indicativo. Subjuntivo ainda não expliquei. Pessoal, olha só, a letra B da página 51. Não façam, tá? B da página 51. Tá bom. É que eu não falei de subjuntivo ainda. Pulem essa, porque aí tem a ver com o modo subjuntivo e eu ainda não expliquei o subjuntivo para vocês. Página 51, letra B, não é isso, Maria? Pulem essa. E aí? Conseguiram? Quem já terminou? Então, olha, quem acabou, anota o dever de casa. Para casa, vocês vão conjugar o verbo vender em todos os tempos do modo indicativo.
no caderno. Vocês já têm um exemplo do verbo cantar, que eu conjuguei em todos os tempos do modo indicativo, nós acabamos de fazer isso. É só vocês se basearem por ele, tá? Então, o que vocês vão fazer, ó? Vou colocar aqui agora, ó, para casa. Conjugue o verbo vender. É para botar no caderno? No modo indicativo. Eu coloquei assim, pessoal, no enunciado. Conjugue o verbo vender no modo indicativo. Vocês já sabem que é em todos os tempos do modo indicativo, tá? Ah, professora, eu esqueci quais são os tempos. Nós acabamos de registrar todos os tempos. É só voltar aí na folhinha do caderno e observar. Ah, o presente. Aí vocês vão colocar assim, ó. Presente. Eu, tu, eles. Aqui é só um modelo, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vão conjugar o verbo vender. Aí depois ao lado, embaixo, conforme ficar mais explicado. Presente, aí vão. Pretérito perfeito. Aí vão montar eu, tu, ele, nós, vós, ele. Vão conjugar de novo o verbo vender. Aí depois vão para o pretérito mais perfeito, por aí vai, tá? Então, vocês vão conjugar o verbo vender nos 6 tempos do modo indicativo. No caderno. Daniel já terminou o dever do livro? Não. João Pedro já terminou? Eu sou confiando no Daniel. Tem amor.
Pessoal, vou salvar aqui rapidinho no pendrive. Quando que eu quero? Quando eu vejo ele cantando, só lembro do seu nome. É mesmo? Quantos anos ele tem? Eu acho que de... Ou ele vai ter comigo mais tarde. Depois de mostrar pra você. Ele é um pouco de... Aí ele fica andando no caminho. Aí ele cozinhando. Depois mostra uma foto. Sua mãe também? Meu pai me leva. E você fica com quem depois que vai embora? Com sua irmã? Não, sua irmã não vai escola, não. Ela vai aí vocês ficam uma pessoa só. Sua mãe sai de aí chega, mamãe, ela vai comer pra mim. Aí ela já deixa arrumadinho em prato. Para você não mexer no fogo, né? Aí eu mandei mensagem, mamãe. Ainda mais que o limpinho estava pedindo, né? Minha mãe, ela foi lá do meu lado, aí ele veio comigo jogar minha coisa. Eu olhei ela e eu tava chorando. Ela tem quantos aninhos? Ela tem medo de voar, mas não tem cada boneca fica ali. Ela não gosta de uniforme. Mas eles só se tem boneca. Tem que ficar uma boneca, vocês dormem no quarto? Ela tem medo da boneca. Ela tem medo da boneca dos outros? Eu sou a minha mãe, se lá da porra, ela tem medo dela.
Aí, tipo, ela vai. Rapidinho, eu vejo que ela sai correndo. Porque o horário fica ruim para ela, né? É porque é a hora dela chegar aqui, né? Aí você fica pesquisando. Mas aí você fica na sala de final. Aí e aí, pessoal? Todos terminaram? São 9h05, nossa aula termina 9h10. Vou deixar para corrigir o exercício do livro na quinta-feira, junto com a conjugação dos verbos. Eu quero que vocês façam, tá? Para treinar. Então, não deixem de fazer. Tá No bom. cabelo mesmo, tá? Quem tiver alguma dúvida, volta nas folhinhas aí do caderno que eu conjuguei o verbo cantar. Olha quais são os tempos e conjuga o verbo vender. Tá bom. Tá. Primeiro no presente, depois no pretérito perfeito, no perfeito, mais perfeito, futuro. Isso. Todos os tempos do modo indicativo. Aí é só vocês voltarem aqui, ó, consultarem o verbo que eu conjuguei. Quem anotou as terminações vai ficar até mais fácil, tá? Salvei. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu encerrar a aula? Não, acho que já tá tudo certo. Não? Sim. Pode perguntar. Não? Tenho uma dúvida. Pode falar, Lua. Não, eu falei que não tem nenhuma dúvida, não. Não? Tá bem. Já separem aí o material da próxima aula. Daqui a pouco o sinal tá batendo. Tchau, professor. Ah, eu vou sentir saudade da tia. Também. Pessoal, olha, vamos conversar baixinho.
Daniel, senta. Pessoal, então eu vou encerrar aqui, tá? São 9h09, sinal da quarta-feira. Alguém quer perguntar nada? Então, ó, beijão pra vocês. Fiquem com Beijo, professora. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Fica com Deus. É quinta, professora? Tchau. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau, tia. Tchau.